Hoje eu queria falar sobre o louvor dos redimidos. Salmo capítulo 66 diz o seguinte: Aclamem a Deus todos os habitantes da terra, cantem a glória do seu nome, anunciem ao mundo quão glorioso ele é. Digam a Deus, como são notáveis os teus feitos, os teus inimigos rastejam diante do teu grande poder. O versículo 4 diz: Tudo que há na terra te adorará, cantará louvores a ti e anunciará teu nome em cânticos. Esse salmo é uma conclamação a que todas as coisas criadas, todas as coisas vivas e não vivas, todas as coisas que Deus fez, todas as criações de Deus, louvem o seu nome e louvem a sua glória. E é interessante porque em diversos salmos existe essa premissa, essa referência que as coisas criadas todas rendem glórias a Deus e louvam o nome de Deus. E cada uma com a sua voz e cada uma com a sua peculiaridade, mas todas elas existem para a glória de Deus e elas proclamam coisas diferentes de Deus. Mas existe uma voz e existe um aspecto de Deus, algo de Deus que somente o homem pode louvar. Somente nós, raça humana, somente os seres humanos podem louvar, que é a redenção, que é a obra de salvação executada por Jesus Cristo a nosso respeito. Deus redimiu os homens, ele veio em Jesus, ele enviou seu Filho Jesus para que os homens fossem salvos por meio dele, por meio da morte e depois da ressurreição de Jesus. E isso não se aplica a nenhuma outra coisa criada, não há nenhuma criatura que tenha sido redimida por Deus dessa forma, porque essa manifestação de amor e graça é exclusiva dos seres humanos. Deus nos criou de uma forma especial, como a expressão mais exata da sua glória. A gente fala muito da glória de Deus, a gente esquece exatamente o que a glória de Deus é. A glória de Deus é uma manifestação da sua beleza, da sua sabedoria. Glória é aquilo que emana é aquilo que brilha de algo ou de alguém. O ser humano é como se fosse o resumo mais perfeito do que é Deus e do que é a glória de Deus, porque Deus fez o ser humano para isso. No entanto, por causa do pecado, da desobediência, essa imagem, essa beleza se perdeu, se corrompeu, se degenerou a ponto dos seres humanos se tornarem uma negação completa, e por causa de termos nos tornado uma negação completa do que Deus é, nós também passamos a não viver para a glória dele, viver para a nossa própria glória, uma vida carente de sentido, uma vida carente de beleza, uma vida carente de glória. É como uma luva que nunca calçou uma mão. Ela pode ser linda e ter sido maravilhosamente trabalhada, mas se ela nunca teve uma mão dentro dela, ela não tem sentido de existir. E se a luva pudesse refletir sobre sua própria existência, ela chegaria à conclusão que a existência dela é vazia de sentido. Por mais bela que ela seja em si mesma, ela nunca calçou uma mão. Assim somos nós. Se nós não somos para a glória de Deus, se a glória de Deus não pode ser vista na nossa vida, se a nossa vida não é uma manifestação dessa imagem e semelhança que nós deveríamos carregar, porque nós somos criados para isso e nós somos criados assim, então nós estamos carentes de sentido e nós nos sentimos vazios. Até aqueles que tentam negar a existência de Deus fazem dessa negação o eixo da sua vida. Então o não haver Deus se torna o eixo da vida daqueles que dizem não acreditar nele, ou seja, de uma maneira muito retorcida, eles ainda são para a glória de Deus, porque como os seus discursos de negação de Deus acabam sendo muito incoerentes, eles acabam fazendo o contrário do que pretendiam. A graça de Deus é o que deve ser o eixo da nossa adoração e do nosso louvor, especialmente no nosso culto. E eu digo que até no nosso devocional, porque quando você pensa que só a graça de Deus pode ser cantada como exclusividade dos seres humanos, todas as outras coisas podem ser, as montanhas podem louvar a grandeza de Deus, os mares podem louvar a infinidade de Deus, os animais louvam os detalhes da sabedoria, mas os seres humanos louvam a graça e a redenção, porque nós somos os únicos seres que fomos redimidos pela graça de Deus.
E isso deve ser o centro da nossa canção. Nós devemos louvar a Deus pensando na sua graça e no fato dele ter nos redimido, do fato dele ter nos comprado de volta quando nós fomos desobedientes e viramos as costas para ele. Essa é a canção principal dos homens. Louvem a Deus porque ele tem feito grandes feitos por nós. Eu acho interessante reparar que os salmistas, quando escreviam seus salmos, eles não sabiam a amplitude da profecia que eles estavam proferindo, porque a obra de redenção ainda não estava manifesta. Não é Deus exibia sombras do que seria a obra de redenção, de que ele viria em Jesus Cristo, de que ele enviaria seu filho, mas eram só sombras. E eles falavam, olha que feitos Deus tem feito por nós. Mas eles não sabiam ainda quais feitos seriam esses. Esses feitos só seriam manifestados no tempo correto em Jesus Cristo. O versículo 20, ainda do Salmo 66, fala: Louvado seja Deus, que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu amor. E na Revista e Atualizada fala: Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Nos Salmos, escritos tanto tempo antes de que a obra de redenção fosse manifesta ao mundo na pessoa de Jesus, já havia essa premissa de que nós deveríamos louvar a Deus porque ele não afastava de nós a sua graça, ele não afastava de nós o seu amor. E em Romanos capítulo 8, versículo 19 em diante, existe um clamor da criação que fala o seguinte aqui no versículo 19: Toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto, e nós os que cremos também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Aqui a criação, ela olha para os seres humanos, para esses redimidos que louvam essa graça, com olhos de expectativa, com olhos de ansiedade, aguardando o tempo em que eles serão revelados como filhos de Deus, porque foi isso que a redenção fez conosco, ela nos tornou filhos de Deus. A criação olha para esses seres humanos e espera com expectativa. Então há um gemido, há um canto lamentoso que vem da criação a nosso respeito. A criação olha para nós com esses olhos de ansiedade, esperando que essa redenção se complete em nós. E é por isso que nós precisamos louvar tão intensamente a redenção, porque é essa obra de redenção que está sendo completada em nós, como esse Espírito que nos foi dado como um penhor, uma garantia de que essa obra se completaria. Então, a criação não pode cantar que Deus a redimiu, mas ela entende que a própria criação será redimida por meio dos filhos de Deus. Então, quando você olha para a redenção, quando você olha para a obra de Cristo, quando você olha para a cruz de Cristo, ela é a sua esperança, e só você pode cantar essa esperança, só nós seres humanos. E a criação em volta de você olha para você e fala: por favor, contemple essa cruz e viva essa obra da cruz na sua vida, para que eu também seja livre, esteja livre do cativeiro que eu estou submetido, dessa existência fútil que eu estou submetida, por causa do pecado que entrou no mundo por causa dos homens. E Deus interviu salvando esses homens, e por meio desses homens toda a criação é redimida, todas as coisas são redimidas de novo para a glória de Deus. Assim como em Apocalipse capítulo 14 aparece um grande coral que canta diante do trono de Deus, um cântico que ninguém pode aprender, a não ser esses que foram redimidos e separados, eleitos para isso. A criação também não consegue aprender o nosso cântico a respeito da redenção, porque ela está sendo redimida por meio de nós. Então, quando você escolher os cânticos, ou quando você pensar nos louvores que a sua congregação vai entoar, lembre de centrá-los na redenção e na obra da cruz, na glória da sua graça, como fala em Efésios capítulo 1. Mas pense que não é só cantando e não é só entoando cânticos que você vai louvar essa obra,
Viva uma vida de um redimido. Viva uma vida de alguém que tem esperança viva na completude dessa obra de redenção, porque isso é o seu destino. Você foi criado para manifestar essa glória de Deus, desobedeceu e decaiu e perdeu essa glória, está carente dessa glória, mas Deus em Cristo veio redimir você e devolver a você essa capacidade de cantar sobre a glória de Deus e de expressar a glória de Deus e de entoar essa glória. E só você pode fazer isso em toda a criação. Outros seres não são capazes. Então essa obra de redenção deve ser o centro do nosso louvor, seja o nosso louvor com música, seja o nosso louvor com os nossos atos, seja nos nossos discursos, seja na nossa vida secreta, seja na nossa justiça. A redenção tem que ser o centro da nossa vida. Nós temos que entender que a obra de Cristo na cruz, Deus colocou Cristo no centro do universo e Ele vai fazer com que todas as coisas convirjam para Cristo, para que a glória da graça seja louvada no Filho para sempre, porque é isso que agrada ao Pai. É a obra maior do universo, é o centro do nosso louvor. Isso deve ser o centro, deve ser o louvor daqueles que foram redimidos. Pense nisso, você pode louvar a graça de Deus e você está destinado a louvar a glória da graça, a redenção, a obra da cruz. É algo que só você, é algo que só nós seres humanos podemos louvar e deve ser o centro da nossa adoração, o centro do nosso louvor. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe nas suas redes sociais. Me siga no Instagram, procura no Facebook, os endereços estão aqui na descrição. Se você quer contribuir com esse trabalho, considere se tornar um patrão desse canal no patreon.com/David Mesquita. As referências bíblicas que eu citei estão aqui na descrição, você pode conferir o que eu falei lá, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até no próximo vídeo. Tchau.